O caso de Ruth, da escritora Júlia Lopes de Almeida. Júlia Lopes nasceu na cidade de Rio de Janeiro, em 24 de nove de 1862, vindo a falecer em 30 de 5 de 1934 na mesma cidade. Como figura de destaque social, profundamente envolvida com o meio literário de sua época, contista, dramaturga e romantista brasileira, consolidou-se no século XIX e início do século XX. Foi abolicionista e republicana, além de mostrar em suas obras ideias feministas, ecológicas, cativando assim seu público através de sua linguagem simples, o que pode ser comprovado pela extensão de sua obra, publicada há mais de 40 anos, entre romances, contos, narrativas, literatura infantil, crônicas e artigos. Porém, no seu conto O Caso de Ruth, publicado em Ânsia Eterna, é o momento em que a escritora mais se aproxima do gótico feminino. Nesta obra, a escritora se volta para o lado mais obscuro dos problemas de âmbito privado. Assim, pretendemos, por meio da análise da respectiva obra, explorar as características dessa obra escrita e lida por mulheres. O caso de Ruth se inicia com o pedido de casamento proposto por Eduardo Jordão, o protagonista, que dá o nome ao conto. Ruth é escrita como uma jovem de 23 anos, recatada, bem instruída, pura demais para viver na terra. Ao que tudo indica, ela parece guardar profundos sentimentos por seu pretendente. E justamente por isso, antes de firmar o acordo de casamento, revela a ele um terrível segredo de seu passado. Eu não sou pura, confessa a personagem. Amo-o muito para o enganar. Eu não sou pura. A confissão colocará em perigo o futuro matrimônio e, através dela, Júlia Lopes de Almeida revela o quanto pode ser frágil as relações familiares e também aterrorizantes a vivência de uma mulher em sociedade. Minha avó mentiu-lhe. Eu não sou pura. Amo muito para enganar. Eu não sou pura. Foi há 8 anos, aqui nesta mesma sala. Meu padrasto era um homem bonito, forte, eu uma criança inocente. Dominava-me a sua vontade, era logo a minha. Ninguém sabe, ó. Não fale, pelo amor de Deus. Escute, escute só, é segredo para toda a gente. No fim de 4 meses de uma vida de luxúria infernal, ele morreu. E ainda foi aqui, nesta sala, entre as 2 janelas, que eu ouvi morto, estendido na essa. Que libertação, que alegria, que foi aquela morte para minha alma de menina ultrajada. Ele estava no mesmo lugar em que me dera seus primeiros beijos e seus infames abraços ali. Ó, o danado. Mais do que nunca lhe quero mal agora. Dentro do casarão, sombrio, monótono e saudoso, que serve de espaço narrativo, Ruth e seu noivo serão vítimas do fantasma, o qual se dará o enredo do passado, marcado pela crueldade e pela violência. Passado este que acabará por definir um destino nada otimista para ambos os personagens. Nesse sentido, o conto de Ruth, de Júlia
Lopes não só se utiliza das convicções próprias de ficção, como também se insere em um viés particular dessa literatura, a tradição do gótico feminino, cuja característica é retratada para o plano da ficção as ansiedades e os horrores relativos ao universo da mulher, principalmente a preservação da virtude da mulher e a relação dos maus-tratos a ela infligidos. O padrasto, que representa o papel de transgressor, é descrito como um santo homem, cuja morte é sentida por toda a família. Os leitores acreditam, em um primeiro momento, que o padrasto de Ruth seja um chefe de família amável, bondoso e fiel, conforme a descrição feita pela baronesa Montenegro. Ninguém sabe desse terrível segredo cometido, até o momento em que Ruth revela a Eduardo e, consequentemente, a seus leitores. Deste modo, o espaço gótico, definido por construções magnificantes, labirínticas e claustrofóbicas, atua em conformidade com a crueldade e os horrores abordados pelo enredo dessa literatura, potencializando os efeitos por eles gerados. Na literatura do século XIX, porém, é a casa que assume o papel de principal cenário, herdando o clima sombrio e encarcerador dos castelos e igrejas. No conto de Júlia Lopes de Almeida, a casa, além de funcionar como um atributo saudista do passado histórico, também expõe características consequentemente a um local que resguarda um crime hediondo. A sala onde Ruth fora violentada é apresentada como um local de fisionomia casta e grave. Como podemos observar, o conto de Júlia Lopes nasce como uma crítica de cunho feminista que surge com mais força a partir dos anos de 1960. Entende as obras que se inserem nessa tradição como um sinal de protesto às situações vivenciadas pelas mulheres no âmbito doméstico. É a subjecção feminina ao domínio patriarcal como sendo uma maneira de retratar a busca pela preservação e dignidade e de virtude, e a procura muitas vezes por uma completude sentimental e sexual, entre outros anseios e medos próprios do público feminino.